Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Bertolino Cast e é com muita alegria que nós recebemos aqui uma convidada ilustre, especial, Dayara, uma mulher super antenada e especialista em gestão de clínica odontológica. Olá, Dayara, seja Oh, muito bem-vinda. muito obrigada, Se Daniel. apresenta aí pro pessoal. Pode deixar. Estou aqui com meu amigo Daniel, muito querido. Me ajuda muito no meu dia a dia. Esse contador maravilhoso, essa pessoa muito especial que eu conheci aqui em São Paulo. Sou mineira, tenho 35 anos, tenho algumas clínicas odontológicas e eu sou a convidada da vez aí do Daniel. É isso aí. E eu gostaria, Dayara, de começar perguntando como você vê esse novo mercado da odontologia? Daniel, está crescendo muito. Pode ver que a gente às vezes sai na rua e todo dia uma clínica nova, num bairro novo, uma franquia nova. A odontologia tem uma lucratividade muito alta, né? E agora, cada vez mais, o serviço, não só o serviço assim, se você ir lá e fazer uma restauração, mas a gente tem amplo serviço. O que é esses amplos serviços? Estética, né? Cada dia está crescendo mais. Sim. Então, você mesmo falou que você foi no CIOSP. Sim. Eu fui no CIOSP esse ano. Eu fiquei, não tinha lugar nem para comer, Verdade. né? De tantas empresas, de tanta tecnologia que está aí. Então, eu acho que se você pensar, eu acho que de tudo que eu conheço, né? Já trabalhei 16 anos aí com venda em loja, já fui supervisora. A odontologia, sem erro, lógico que você tem que ter uma gestão, né? Sim. E um contador bom também, né? Então, eu acho que tudo que se você faz com carinho, essa lucratividade é muito alta na odontologia. Eu faço alguns cursos aí, a gente fala de 20 a 30% mais ou menos na média, tá? Sim. Tem muitos amigos aí que tem várias clínicas que já faturam mais de 1 milhão no mês, Uau. tá? Então, não é uma coisa assim, eu tenho uma clínica odontológica, eu vou abrir uma clínica odontológica e vou faturar 25 mil. Eu acho que tá, mas também no serviço, na sua equipe, no seu treinamento. Por isso, faço muito cursos e a gente tá sempre antenado aí a saber o que o mercado espera da gente, né? Sim. E me fala aqui um pouquinho sobre quais as estratégias que vocês estão utilizando no mercado para ter se você tem um norte, você tem um horizonte a enxergar, 1 milhão de faturamento. Mas vamos lá, quais são as estratégias que vocês estão usando para chegar nesse 1 milhão? Daniel, sem dúvidas, a primeira estratégia é o marketing, tá? Lá em Minas a gente fala bem assim, quem não é visto não é lembrado, né? Então, como que você vai concorrer com o seu amigo da esquina? Como que você vai concorrer às vezes com as grandes marcas, grandes franquias, né? Então, acho que hoje em dia os dentistas têm que ter o seu Instagram pessoal, tem que postar antes e depois. A gente tem que fazer o diferencial. Também fazer curso, né? E para a gente faturar esse 1 milhão, tem várias estratégias. A gente começa no quê? A gente primeiro vai, vou abrir uma clínica odontológica. Qual que é a minha primeira estratégia? Uma equipe bem treinada. Porque Legal. também não adianta você ter um marketing legal, impulsionar no Facebook, no Instagram, mas você não tem uma equipe bem treinada, né? Dentistas aí com especialidades, um laboratório com um parceiro legal que entrega, né? Peças de qualidade. Então, isso tudo é um diferencial, né? Hoje em dia, tem muito curso também para equipe, para treinamento de equipe. Muitos dentistas não sabem, às vezes, nem o que é uma CRC. Né? Às vezes eu falo com alguns dentistas, falo, na sua clínica tem CRC? Então, às vezes tem dentistas que não sabem nem o que é CRC. Tá difícil na minha clínica, mas o que você está fazendo de diferencial? Né? Eu falo assim, tem mercado para todo mundo, Sim. né? A gente vive aqui em São Paulo, é muita gente, e está cada dia crescendo mais. E eu acho que o principal é ter uma equipe legal e focar no marketing. E é legal que você falou sobre marketing, sobre antes e depois, porque eu ainda confronto com muitos dentistas que acham que não pode. O CRC não permite, o CRO, melhor dizendo, o CRO não permite você colocar. E na verdade não é bem assim. Permite sim, desde que você tenha uma autorização do paciente, né? Como é que vocês costumam fazer lá esse antes e depois?
Para não Então, ter problema, né? que acontece? Realmente, dentro da página da clínica, não pode, antes e depois, tá? Pode só a foto do paciente do depois e se você quiser contar o caso daquele paciente. Mas o dentista, ele pode ter antes e depois, ele pode postar caso. Então, ele tendo a sua página, né? E também sendo autoridade ali. Ah, eu tô aqui no Tatuapé, eu sou dentista aqui do Tatuapé, eu sou autoridade ali, eu vou postar, eu vou mostrar ali pro meu raio ali, vamos supor, de 10 a 5 quilômetros, que eu sou autoridade ali. Como que eu vou mostrar que eu sou autoridade ali? Postando antes e depois, fazendo Legal. parceria com o comércio. A gente faz parceria com escolas também, tá? Legal. A gente vai lá, faz uma parceria, divulga. Eu acho que, assim, né? A gente estava falando até de estratégia, tem muita coisa para fazer. Então, a gente tem que focar em ideias, né? Ter uma gerente dentro da clínica que tira um pouco do peso do dentista, tá? Tem uma gestão, uma gestora, tem uma contabilidade também para ajudar nessa Sim, sim. parte. Então, e outra coisa também que eu observo é a questão da gestão. O que eu observo é que não há crescimento, não tem crescimento se não houver gestão. Você concorda com isso? Porque eu vejo Muito. muitas clínicas buscando crescimento, indo em palestra, dentista que até vai nos congressos, nesses congressos que nós já conhecemos, mas na hora de colocar em prática a gestão, deixa a desejar. O financeiro não funciona, as contas não batem, e aí ele fala, poxa, a minha clínica não tem lucratividade. Mas, na verdade, é porque não tem uma gestão, como você falou, uma Sim. equipe engajada. Uhum. E eu observo muito isso. Muitas clínicas que nos procuram, o maior problema é a gestão. Então, como é que você vê hoje uma clínica, por exemplo, que não tem gestão? Eu brinco, eu até brinco com meu marido, ele é dentista, né? E eu falo para ele, eu acho que na faculdade de odontologia tinha que ter, né, uma grade, uma matéria falando sobre isso. Sim. Porque muitos dos dentistas, eles saem, acham que é só abrir a clínica. E não é bem assim, né? Então, eles se deparam, às vezes, com o simples, se deparam, às vezes, com muita coisa que é novidade, né? Eles acham que, às vezes, tratar o paciente não é. O que a gente tem que fazer? O diferencial. O que é o seu diferencial? Cada um ter sua função, Sim. né? O que eu sou bom? Eu sou bom para executar? Eu vou ser um empresário? Eu vou executar? Eu vou tomar conta da minha clínica? Então, isso tudo você tem que escolher. Por isso que eu virei gestora, porque o meu marido, ele não tem tempo, né? Não tem tempo para nada. Ele tá lá sempre só na execução. E muitas das vezes eu perguntava, e essa recepcionista? E aquela gerente? Qual que é o seu ticket médio? Muitos dentistas não sabem o que é um ticket médio. Eu pergunto, tá bom, você está impulsionando? Tá bom. Qual que é o valor do seu lead? Qual que é o raio? Qual que é o seu ticket médio? Qual que é a conversão aí, né, da sua clínica? Não sabe nem responder, não sabe nem por onde comecem. Então, eu falo, tem que ter uma gestora, tem que ter uma gerente, né, dentro dessa clínica todos os dias para gerenciar, para cuidar da equipe. Temos que ter cuidado, muito cuidado com as contas programadas, né? Não antecipar cartão, que muitas das clínicas antecipam cartão. Tem muita coisa. Eu falo, E acaba até perdendo dinheiro, né? Sim. Tem gente que acha que está ganhando dinheiro, mas ele está perdendo, né? Sim, tá Essa perdendo é a verdade, dinheiro. porque o custo operacional dele é muito alto. Os custos fixos, custos variáveis são muito altos. E aí, às vezes, ele fala assim, não, isso aqui eu vou antecipar. Mas, na verdade ele já está na margem, talvez, de margem de lucro dele. Mas quando ele começa a antecipar um mês inteiro, ele perde muito dinheiro. E ele não percebe isso. Aí ele fala, não, a odontologia não dá dinheiro. Mas, na verdade, aqui está faltando uma gestão mesmo, na raiz lá do problema. Sim, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente compra uma clínica também, fazer a hora clínica sua, Sim. né? Eu até precisei esses dias dos meninos lá, porque eu estava refazendo, eu sempre estou refazendo, porque se eu contrato uma pessoa nova, eu tenho que pôr nessa minha precificação. Então, o que o dentista tem que pensar? A minha clínica está fechada, né? A minha clínica é fechada, quanto que eu tenho de gasto aí? Eu tenho 100 mil de gasto? Tá, então esses 100 mil divido pelas horas aí trabalhadas, então minha hora clínica é essa. Então eles têm que ver, focar nessa hora clínica, até para você fazer o preço, né? Porque o preço não é o que o seu amigo faz. Sim. O preço é o quê? O que você tem que fazer para você pagar suas contas e ter o lucro.
entendeu? Então, eles se perdem muito aí no meio do caminho. Não sabe, quanto que eu pago de imposto? Esse cartão que eu antecipo é uma saída, porque é o dinheiro que você está dando ali para o banco, entendeu? Então, você tem que ter todos esses números na ponta do lápis. E outra coisa, uma vez que você cria um hábito seu de antecipar cartão, nós estamos falando do cartão, poderia ser qualquer outro meio de pagamento que gera juros, que geram uma receita menor para você daquela original que você cobrou. E toda vez que você gera isso, isso quer dizer que o seu fluxo de caixa não está saudável. Porque se todo mês você vai lá, antecipa cartão, antecipa cartão, antecipa cartão, é porque o fluxo de caixa seu não está saudável. E isso é muito perigoso. E muitas vezes a pessoa acha que a sua clínica é lucrativa, mas na verdade não está dando lucro para ele. Porque ele está perdendo dinheiro nessas pequenas coisas, nesses detalhes que a empresa não tem um fluxo de caixa saudável, sendo assim, falta dinheiro no final do mês, vamos antecipar. Isso quando ele não entra no cheque especial. Sim. Isso quando ele não entra nos juros do banco. Então, a gestão, ela começa desde a cultura, você também falou muito bem colocado sobre a questão de ter uma equipe engajada. Eu costumo muito falar sobre isso também. Se não tiver uma equipe engajada, desde a recepcionista, conhecer o problema, o caso, sabe, aquela coisa do paciente, o primeiro contato, porque o doutor, muitas das vezes, o dentista está lá na sala. É um expert, um nato. Aí só quando o paciente sai dali, sabe, parece que aquela cultura que está lá dentro é outra aqui fora. Eu percebo isso. Às vezes o dentista tem um perfil de uma cultura e o funcionário dele lá fora tem outra. Então, eu não sei, como é que você trata isso dentro das suas clínicas? Daniel, em todas as clínicas a gente faz um treinamento que eu falo que é um encantamento, tá? Como que funciona esse encantamento? O paciente entra, a minha recepcionista, ela já tem que saber o nome daquele meu paciente. Sim. Tá? Então, ela levanta, ela sabe já o nome do paciente, o que ele vai fazer, tá? Legal. Se é um orçamento, uma avaliação, a gente tem uma caixa que a gente dá com um brinde para todo paciente que vai, mesmo se não for tratar lá. E a gente tem uma anamnésia lá, que não é só a anamnésia da saúde, pessoal também da pessoa, para me conhecer um pouco dessa pessoa, sim, né? Então, o avaliador, ele lê antes de conhecer essa pessoa, então ele já vê, quem é o Daniel? O Daniel é um contador, o Daniel mora no Tatuapé, o que o Daniel gosta? Não sei o time. Então, a gente já tem todas essas informações. Enquanto ele preenche isso, a minha CRC, ela faz um tour apresentando a clínica. Legal. Tá? Então, ela pega o paciente, antes de fazer a avaliação, ela fala, você pode me acompanhar? Eu vou te mostrar um pouco da clínica. Porque ela vai mostrar a sala. Essa primeira sala aqui, eu tenho a parte de protocolo, de implante, de orto. Aqui é minha sala estética. Então, ela vai conhecer a clínica, um pouco da clínica. Lá, minha clínica é um prédio. Então, é legal você mostrar, olha, que esterilização. Olha para você, tudo etiquetado, tudo datado, para ele sentir, sim, uma segurança, né? Sentir essa segurança. E aí, depois que a gente acaba esse tour, aí que o avaliador vai fazer essa conexão com o paciente. Que é isso que eu falo sempre do diferencial. A doutora Juliana, lá, minha avaliadora, ela já chega, ela já sabe quem que é o Daniel. Que o Daniel é um contador. Por quê? Porque ele me passou todas as informações antes, né? Então, a gente tem que fazer uma conexão, ver a dor daquele paciente. Porque muitas das vezes o dentista vai lá, você tá com essa restauração, isso deu tanto. Não, gente, não é assim mais, nada, né? Tudo a gente mudou. tem que se conectar. Sim. E como que esse paciente vai fechar? Ele fecha, deu 40 mil reais, deu 40, eu vou pensar. Se você já tem uma argumentação antes, se você já tem lá o scanner, né, a tecnologia a nosso favor, mostrar para ele lá na TV, olha, aquele dente, como que tá, eu falo, isso tudo é o nosso diferencial. Por isso que, assim, eu falo, tem muita estratégia, muita coisa para aprender, legal, mas tá dando muito certo, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Eu também tenho aqui eu fiz algumas anotações aqui para nós não perdermos nenhum momento com a Dayara, até porque trazer essa moça aqui não foi fácil, então nós temos que aproveitar todos os momentos. Eu fiz alguma colinha aqui, cara, ela está aqui porque ela é super atualizada. Dayara é uma pessoa que eu admiro, assim, ela não está simplesmente preocupada em atender somente os pacientes, isso é fundamental, mas ela é super atualizada. Tá? Como é que você faz para manter super atualizado? Porque eu vejo o seu Instagram, eu vejo você super ativa nas redes sociais,
E eu acho que é o futuro de tudo mesmo, é redes sociais, já é o presente, mas é o futuro, isso não vai mudar mais, eu também tenho essa visão. Mas me fala, como é que se mantém uma clínica hoje super atualizada? Porque como você disse, clínica, toda esquina tem uma. Mas tem aquelas que são super diferenciadas, super diferenciadas. E eu vejo o seu grupo como assim, como uma clínica diferenciada. Você sabe disso, o que eu penso, é tanto que você está aqui, né? Então eu queria saber como é que você faz para manter isso super atualizada, sabe? Atendimento, tudo isso que você está nos falando, como é que se mantém uma clínica atualizada? Daniel, eu vim de um grupo que eu trabalhei 7 anos em um grupo. E a gente tinha muito esse hábito de fazer cursos e sempre estar atualizando tudo o que tem de diferente no mercado. Eu acho que eu trouxe isso um pouco para mim. Então, quando eu me vi grávida, eu fiz 2 anos de odontologia e parei, né? E aí eu vi que o Luiz estava precisando muito dessa gestão nas clínicas. Eu falei, eu vou fazer um curso. Eu vou aprender o que tem de novidade aí, o que os dentistas estão faturando 1 milhão e por que eu não? Qual que é a diferença minha e dele? Sim. Nenhuma, né? E aí eu olhava nos Instagram, eu vinha, nossa, mas tem que ter uma clínica top? Não precisa, imagina. Eu fui seguir alguns, eu vi que as clínicas eram, assim, né? Vamos se falar um pouco até mais feia, né? Tipo, mas o que é que eles entregavam? Eles entregavam não só o serviço, mas a conexão com o paciente, né? Então, eu falo para todos os meus dentistas lá, eu falo, a primeira coisa que a gente tem que ser humilde, né? A gente tem que tratar essa pessoa como se fosse o meu pai, seu pai, sua mãe, um familiar, né? E eu falo assim, a gente estava falando de marketing, muito de marketing, mas o que mais eu tenho aí, lucratividade, é na indicação. Sim. Por quê? Eu vou fazer todas essas estratégias, mas na hora da entrega? Eu entreguei um trabalho legal? Então, se o Daniel foi lá, fez uma lente de contato e eu fiz uma entrega legal, encantamento, ok. Mas e aí a entrega? Ficou legal? Era o que ele esperava? Sim. Tá? Então, a gente sempre dá uma alta. Depois que o paciente acaba o tratamento dele, a gente dá uma alta para ele. E essa alta é uma consulta, né, que ela passa com o avaliador e elas perguntam, Daniel, você ficou satisfeito? Qual é o seu feedback da clínica? Você pode entrar no Google, avaliar a gente e dar algum amigo de indicação? Gente, indicou, fechou, né? Eu falo que é o melhor marketing, é o lead mais barato, né? Né? Eu digo que é o lead. Tem muita gente aí. O Google a gente sabemos que tá caro. O Google é caro. Devido que todo mundo entendeu o que era isso. E eu digo sempre pro meu time que a indicação é o lead mais barato. E é o lead que já vem fechado. Raramente uma indicação você não fecha. Né? Porque assim, ele já vem já encantado com a sua clínica pelo que já falaram de você. Então eu sempre falo que indicação é um lead barato e é um lead que dificilmente você não fecha. Então, cara, é surreal. Acho que todo mundo é assim. Sim. Todo mundo. Eu, quando quero algum serviço, eu busco indicação, você busca indicação. E por que os nossos clientes, nossos pacientes, também não vão buscar indicação sobre nós? Então, eu acho que é fundamental nós pensarmos nisso. Como você disse, eu conheço gente que está investindo horrores no Google, mas é uma farsa, porque quando você vai na clínica dessa pessoa, desse dentista mesmo, não é nada daquilo. Então, o cliente, como você disse, ele não se sente encantado. Então, o que as pessoas precisam entender, eu lembro muito, muito claro, quando a minha avó ia no dentista, sabe? As pessoas procuravam um dentista para tirar dente, só isso, nada mais. Não existia a dimensão de serviço, de estética que existe hoje. E eu lembro, literalmente, quando nós era pequenininho, que nós íamos com os nossos avós no dentista, era literalmente não era para cuidar, era para arrancar aquilo que estava doendo e acabou. E hoje é outro mundo, hoje é outro universo, hoje é outro cenário. Então você vê que essa questão do encantamento, todas as grandes empresas trabalham assim, com encantamento. Uhum. Então, se nós não tivermos um cliente encantado com o nosso serviço, dificilmente nós teremos êxito. Não é verdade? Em tudo na vida, né? Em tudo. Mas vamos prosseguir aqui já. Eu já estou terminando aqui já, mas eu queria também falar. Me fala um pouquinho sobre o que vocês planejam para 2024. Sobre crescimento.
Ó, eu tô com várias metas aí, né? A gente vai fazer umas reformas aí. A gente comprou agora panorâmica Legal. também, que isso agrega muito. Sim. É bem de frente, assim, lá o raio-x lá, mas a gente comprou panorâmica para ajudar e agregar para o paciente não ter de sair na rua Legal. e ter de fazer esse raio-x. Então, a gente agora, no ano de 2024, a gente está investindo mais em tecnologia, né? Pondo televisão de teto, com música que os pacientes Legal. gostam, para eles ficarem mais tranquilos, né? Tirar um pouco daquele medo. Scanner em todas as clínicas, que a gente já colocou scanner em todas as clínicas. Agora estamos colocando aí a panorâmica e a gente sempre procura fazer o diferencial aí na tecnologia também, porque até no trabalho muda, né? Antes a gente moldava, né? A gente moldava, mandava pro laboratório, o laboratório pedia uns 2 semanas aí provava de novo. Agora a gente tendo o scanner, a gente já manda no e-mail na hora, faz lente de contato em 24 horas, protocolo no mesmo dia. Então a gente está com muito diferencial aí, eu acho que cada dia mais esse mercado da odontologia, né, tá só crescendo, estética tá crescendo muito, né? Antes só dermatologista que podia fazer, agora não. Hoff, né? Os dentistas podem fazer. Eu tenho uma Hoff lá maravilhosa, ela faz muito procedimento, botox, lábio, ela mesma fez a minha boca, eu adoro. Eu falo, mulher mais vaidosa, né? E tá crescendo muito esteticamente, né? Você vê aí muitos, às vezes, os blogueiros, todo mundo com lente de resina, todo mundo querendo dente branquinho. E a gente tem que usar toda essa tecnologia a nosso favor. Até para ser mais rápido, porque às vezes, você falou, é super difícil de trazer eu aqui, né? Eu falo, o meu público da minha clínica lá, são às vezes pessoas que têm muita vida muito corrida. Então, eu escaneando, eu consigo te entregar amanhã ou até no mesmo dia, porque às vezes a pessoa fica faltando, marca um dia, mas eu não posso, aconteceu um imprevisto, esse trânsito louco daqui de São Paulo, nessa vida louca, às vezes a gente tem filho, acontece alguma coisa, então já é um fator a favor da nossa clínica. Uma pergunta que não é minha, mas fala assim, quando você tiver um podcast, pergunta. Como que funciona a questão do agendamento lá? Por que eu estou perguntando isso? Cara, eu acho uma coisa, na atualidade, a questão da espera. Ninguém quer ficar esperando. Agora eu quero falar com você. Um paciente marcou lá na sua clínica. Como que é esse tempo de espera na recepção? Daniel, boa pergunta essa daí, viu? A pessoa que vai assistir sabe quem me mandou fazer essa pergunta. Fala assim, cara, eu odeio esperar. Pleno século XXI, horário marcado, você chega na clínica, a clínica lotada. E não é atrás, é porque eles querem colocar todo mundo no único dia. Não. Eu tô aqui com uma gestora, fiz a pergunta que você me pediu, hein? Vai lá, qual a estratégia de vocês para que o cliente seja encantado? Eu acho que o grande foco aqui nosso é falar de encantamento, de gestão. Nós estamos falando com uma especialista em gestão odontológica. Então, se nós queremos crescimento, eu tenho que fazer aquilo que encanta meu paciente, o meu cliente. Agora eu quero ouvir de você. O que vocês fazem lá com relação a agendamento? Ótima pergunta, tá? O que a gente faz? Dentro dessa precificação, a gente tem que pôr o horário também de atendimento desses pacientes, né? A gente sempre coloca 1 hora aí para cada paciente. Mas o paciente também atrasa. Às vezes tem alguma intervenção na cirurgia, alguma coisa. Se eu te falar que não tem atraso, é mentira do meu lado, tá? Mas não é aquele atraso de meia hora, 40 minutos, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que por isso que a gente tem, né, que usar o sistema a meu favor. Eu tenho um Clinic Core API, então o meu sistema é muito bom, eu ponho tudo lá dentro do sistema, desde o raio-x, panorâmica, exame, nota fiscal, eu ponho tudo, o histórico daquele paciente lá dentro, e quando o paciente já chega, eu já sei o que ele vai fazer. Então, eu já tenho que saber, ele vai fazer um protocolo, então,
qual que é o horário que eu vou pôr para ele? A minha recepcionista, ela já está bem treinada para saber. Ele vai precisar de 2 horas. Meu marido faz em 1 hora, mas eu deixo 2 horas. Por quê? Porque a gente não sabe se vai ter alguma demora. Porque a gente mexe com saúde, né? Verdade. Até os dentistas às vezes ficam bravos. Falam, você vai no médico, eles esperam um tempão. Aqui ninguém gosta de esperar na clínica odontológica. Mas é verdade. E a gente esse é o diferencial. Sim. Porque ninguém gosta de esperar, né, Daniel? É o tempo, parece que o nosso tempo tá mais curto. Parece coisa de louco, mas é verdade, o nosso tempo tá mais curto. Então, parece que a gente não tem mais aquela paciência de ficar ali esperando 1 hora, 2 horas. Quando eu falo pra essa molecadinha de hoje, que nós íamos numa loja e você demorava ali horas para aprovar uma compra sua, não é nem questão de crediário, eu tô falando questão de pagamento mesmo, era demorado. Vai para um setor que emite nota fiscal, vai para um outro setor que emite não sei o quê, vai para outro setor que despacha a mercadoria. Agora você vai ali e retira a sua mercadoria. Era coisa absurda. Então hoje você vai lá pela internet, então o consumo mudou. Hoje é raro, você vê que as lojas hoje, elas são praticamente lojas de monstruário, porque a pessoa vai lá e a maioria das pessoas hoje consome pela internet. Então o nosso consumo mudou. Sim. Então o nosso tempo também, a gente dá muito valor no tempo também. Então acho que é mais isso, dar valor no tempo. Por isso que a gente não foca muito em plano de saúde. Entendi. Porque o plano de saúde eles mandam muito paciente. Quantidade, né? É quantidade. Então eu falo assim, não é quantidade, Sim. né? Porque o tempo agora tem um valor, né? O tempo que às vezes você podia estar com seu filho, você tá ali esperando e ninguém gosta de esperar, sim, né? Eu acho que a gente fala, né? A gente faz um treinamento antes ali com a equipe e a gente faz, cada procedimento, qual é o tempo que ela vai esperar? Então, a gente já deixa isso tudo combinado com a recepção, né? 2 horas, 1 hora. Porque também você não vai chegar e já vai só executar e sim, mandar o paciente embora. Você tem que falar o que você está fazendo ali dentro sim, da boca dele, né? E ele também tem que assinar o termo, preencher, né, a anamnésia, muitas das vezes. Então, tem que, igual eu falo, isso tudo é encantamento. Sim. Porque você não vai deixar lá um paciente esperar 1 hora. Agora, me fala uma coisa, e sobre os parceiros? Porque é uma dor que você sabe, como gestora, muito grande. Hoje você está com um doutor, e se ele não tiver ali uma rentabilidade com ele também, ele sai da sua clínica, abandona tudo e vai procurar um outro que traz uma rentabilidade melhor. Como é que vocês têm essa parceria hoje com cada especialidade que vocês atendem? Como é que funciona isso lá? Daniel, eu não tenho tanta essa dificuldade na minha clínica. Por quê? Eu falo, lá é um ambiente legal para trabalhar, sabe? Eu tô vendo aí muito dentista reclamando de algumas grandes redes que não paga legal, que atrasa o salário. Eu acho que isso tudo faz diferencial para a pessoa trabalhar feliz. Sim. Tá? Lá os meus dentistas são formados todos, o que tem menos tempo lá é o que tem 6 anos. Legal. Então, a gente trabalha com diária. No começo, eles ficaram meio ansiosos, se ia dar certo ou não. Mas deu muito certo. Quanto é que eu vou receber? Deu muito certo, que eu falo, gente, dentista parece que não sabe fazer conta. Eu falei, mas... Por isso tem que contratar um contador bom, que aí eu faço pra eles. Eu falo, parece que não sabe fazer conta. E aí agora a gente trabalha com uma forma diferente, né, com diárias, né? A gente contrata esse colaborador, né? Depende da nossa agenda, mas todo mundo lá que trabalha para mim trabalha com diária. Então, se perdeu antigamente nas minhas clínicas populares, a gente tinha todas as especializações todo dia. Agora não. O que a gente entendeu? Que a gente perdia muito tempo daquele especialista parado esperando o paciente chegar. Agora não, a gente faz uma agenda legal, com horários, né, correto, e o paciente já vem com remédio tomado de casa, legal, já dá aquelas instruções para ele e já vem pronto para fazer a cirurgia. Mas nossos colaboradores lá, principalmente os nossos dentistas, são parceiros, eu não tenho que reclamar da minha equipe. Todo mundo sempre engajado. Eu vou no curso, eu mando um monte de coisas, eles quase ficam loucos comigo. E sempre que eles querem crescer, assim, que sabe? Bom. Que é uma parceria muito legal. A gente sempre tem aniversário, festinha, a gente faz reuniões mensais também, semanais, com toda a nossa equipe, legal, tá? O que
essa semana, o que foi positivo, o que não foi positivo, e o que foi legal, o paciente esperou, igual, né? O paciente não gosta de esperar, então a gente vai trabalhar essa semana para ninguém esperar, e para a gente ser o quê? Ali no Taboão, na nossa cidade ali, a gente ser referência, né? A gente atende muito o dono da padaria, o dono da escola, e isso tudo gera indicação para a gente. E essas reuniões semanais e mensais, quem faz é a gerente. Por isso que eu falo, tem que dar a função correta, né, para cada colaborador. E eu também, eu tenho algumas ideias legais que eu trouxe das lojas que eu trabalhava, que eu peço para as meninas mandar todo dia o que elas fez. Tipo um checklist, tá? Então eu falo, gente, e o checklist? Alguém me mandou, eu já cobro. Porque eu não estando lá dentro, eu vou saber o que está acontecendo lá dentro. Se ela fez, se ela deixou de fazer ou não, se a esterilização está correta, né? Então, é legal também. Eu tenho, assim, várias ideias que eu trouxe desse mercado de vendas para odontologia que está dando muito certo. Que bom. Então, para nós encerrarmos, eu queria que você aqui narrasse para nós qual a importância de ter uma contabilidade parceira. Esses dias você precisou de um planejamento tributário, né? Fazer um estudo se o simples era mais vantajoso que o lucro presumido, essas questões tributárias, né? E ali a gente pôde conversar um pouco, ainda fizemos algumas tratativas, mas eu queria encerrar dizendo qual a importância de você ter um parceiro, uma contabilidade que conheça o seu ramo, conheça sobre o seu negócio. Isso. Eu já tive muito contador, viu? O Daniel é excelente. Como lá o seu escritório, né, trabalha muito com tecnologia, o principal que eles sempre estão dispostos a me ajudar, eu mando alguma mensagem, 15 minutos alguém já me respondeu. Né? O Luciano sempre disposto a qualquer dúvida que eu tenho, me liga. Porque eu falo, a gente às vezes não tem tanto conhecimento, né? E para fazer essa precificação, eu pedi várias coisas lá para os meninos. Meninos, eu preciso de fazer uma média dos 12 meses do meu 13º. Então, eu falo, essa parceria é muito importante. Porque eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber a quantidade, porque muitos dentistas eles não deixam aquele 13º guardado. Aí chega em dezembro, o que acontece? Fica louco porque não consegue pagar a folha de... Não tem duas receitas. Não tem duas receitas. Você tem 2 salários para pagar, 2 folhas. Sim. E aí a contabilidade me ajudou com isso tudo. Os meninos me passaram a média de 12 meses é essa. O que eu fiz? Abri uma conta, deixei esse dinheiro separado lá. Todo mês eu vou separando esse dinheiro. Então, eu falo, a contabilidade tem que andar junto, tem que ser parceira. Porque muitas das vezes, eu sou gestora, mas o dentista não sabe, às vezes, o que é um simples, o que é um DARF. Eu tenho que pagar o VT, que dia? Entendeu? Sim. Até para um processo, né, a longo prazo. Então, você tem que pagar o VT, você tem que pagar uma cesta básica. Como que chegou aquele novo colaborador, eu tenho que registrar no primeiro dia? Isso é muito importante, né? Eu falo assim, não é... Porque eu brinco com as meninas, eu falo, as meninas às vezes não têm nem informação, mas sabe todas as leis. Então, a gente também tem que ficar por dentro das leis, né, Daniel? E eu digo sempre que às vezes os meus clientes, clínica odontológica, quem dá mais trabalho é quem não faz as coisas certas. E às vezes a pessoa acha assim, Daniel, como eu não dou muito trabalho para você, eu queria ver aí, rever algumas mensalidades, e eu falo, não, se você fizesse tudo correto, aí sim eu reveria eu poderia rever suas mensalidades. Então, eu trouxe a Dayara aqui, porque eu vejo o quanto vocês estão engajados, quanto vocês estão no caminho certo, quanto vocês estão luz na frente de muita gente. Por isso vocês estão aqui. Primeiro, em ter uma pessoa, uma gestora dentro do grupo, ter pessoas qualificadas, ter um time engajado, ter uma parceria, porque as pessoas, às vezes, eles terceirizam as responsabilidades. A contabilidade, ela é um parceiro de qualquer empresa. Ela é um parceiro. E quem não vê isso como parceria, você pode ter certeza, ele não vai longe. Ele não vai muito longe. Você viu o que você falou aqui sobre os parceiros? Eu tenho parceiros, o pessoal vibra com a gente. E isso é legal. E se as pessoas soubessem, independente de quem seja seu contador, comece a vibrar com o seu contador. O seu contador não pode ser o último a saber. O seu contador tem que ser o primeiro a saber. Por quê? É ele que vai te ajudar nas estratégias. Porque você entende daquilo ali, que você domina toda a parte da odontologia.
mas a questão tributária, qual é o melhor, porque de repente você está pensando numa alíquota, mas você já está em outra alíquota por causa do seu faturamento. Você pode mudar de uma alíquota de um mês para o outro. E muitas vezes as pessoas não enxergam isso, não vê esse universo e acham que estão ganhando dinheiro e está rasgando. Então, você quer ter êxito na sua gestão? Quer ter êxito nas parcerias? Tenha contabilidade parceira, que entenda do seu negócio. Eu sempre falo com a minha filha, que eu falo assim, olha, eu vou fazer um especial com você, um podcast com você no Dia das Crianças, contabilidade para as crianças. Ela, pai, mas o que eu vou falar num podcast de criança? Eu falo assim, você vai falar sobre empreendedorismo, como empreender, já desde pequenininha. Então, na verdade, você precisa entender a importância da contabilidade. Eu sempre digo, Dayara, o empreendedor que não entender isso, é como ele ter uma BMW na sua garagem sem motor. Não tem valor nenhum. Você ter uma contabilidade só para te mandar os simples, os DARF, o boleto da contabilidade, isso não é contabilidade. Isso não te dá resultados, isso não te dá análise, isso não dá precificação. Você viu o que ela disse aqui? Olha, eu precisei precificar, eu precisei fazer um custo, a gente chama isso de custo por absorção, ratear, fazer um rateio. Ela teve apoio. Então, eu quero agradecer a Dayara, o carinho, em dizer que eu estou muito feliz em você estar aqui. Tenho certeza que todos aqueles que estiverem nos assistindo, que irá nos assistir, eles saíram aqui diferentes. Porque as dicas, os insights que você nos trouxe, olha, só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Que você possa continuar crescendo, evoluindo, como vocês já estão evoluindo. Amém. Muito obrigada, viu, Daniel? Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Até a próxima, até o nosso próximo podcast.